Graças a Deus por todas as coisas, aqui estamos na presença do Senhor. Então eu convido a todos que abram a Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Salmos, capítulo 10. Glórias a Deus. Então, no livro de Salmos, no capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então, todos que fizeram esse sinal, podem expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus, por suas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia. Esse salmo foi escrito por Davi, um homem que conhecia profundamente tanto o som da voz de Deus. Isso o irmão Júnior trouxe aqui na palavra que na hora da oração ele trouxe, né? Davi ouvia a voz de Deus, ele conhecia, mas também conhecia o silêncio de Deus. E é justamente por conhecer essas duas realidades, irmãos, que ele não teve medo de abrir o seu coração ao Senhor. Já logo nesses dois primeiros salmos, ele está ali escancarando os seus sentimentos. Ele está como quem está sofrendo, como quem está angustiado, tentando entender o que Deus estava fazendo. E é justamente nesse ponto que a palavra de Deus começa a conversar com a nossa vida. Porque quantas vezes a gente também não fica assim? Quantas vezes, diante de uma dificuldade, uma situação que não passa, sofrimentos que surgem, nós oramos, nós buscamos no Senhor, e nada acontece. Mas ele teve a coragem de dizer tudo ao Senhor, e isso já começa a falar no nosso coração. Irmãos, porque quando tem coisas dentro de nós, sentimentos amargos, quando a gente se sente confuso, não sabe que decisão tomar, não sabe mais para onde ir, às vezes bate um desânimo, às vezes é uma frustração que a gente tem, a gente não consegue compreender como é que as coisas na vida de outras pessoas, que às vezes até nem creem em nada, estão indo tudo bem, e na nossa, a coisa está emperrada, amarrada, não sai do lugar. Então veja aí, que desde já, o Senhor já começa a falar em nosso coração, porque o Espírito Santo, ele permitiu que essas palavras de Davi fossem colocadas na Bíblia Sagrada para nós. Se temos que falar, se temos que colocar para fora, que seja para o Senhor. O Senhor deseja sempre ouvir o que temos dentro de nós. E Ele, com isso, está dizendo, confirmando, que a boca fala do que o coração está cheio, mas muitas vezes ela fala para quem não se deve falar. Ele está pronto para nos ouvir.
E quando mesmo as palavras que Davi colocou ali parecem, de uma certa maneira, ser palavras assim, agressivas, né? Porque acompanha comigo e veja, irmãos, se isso não acontece também conosco. A questão é que ele colocou para fora aquilo que muitas vezes nós não temos coragem de falar, de colocar para Deus. Então, ele ora aquilo que muitas vezes nós só pensamos, só guardamos, só carregamos essas coisas dentro do nosso coração. Então você vai ver aí no versículo 1, que ele começa dizendo: por que, Senhor, te conservas longe? Isso significa que o que ele sentia era que Deus estava distante dele. Ele não via Deus em sua vida. Ele não sentia Deus em sua vida. É como se Deus não estivesse presente na vida dele. E será que nós também tantas vezes não temos esse sentimento? Parece que Deus age na vida dos nossos irmãos, parece que quando ouvimos testemunhos do que acontece na vida dos irmãos, é a pura presença de Deus na vida deles, mas na nossa, parece que nada acontece. Depois ele diz: por que te escondes nas horas de angústia? E aí ele engrossou o caldo, porque agora ele já não está mais falando das horas comuns da vida dele. Ele não está falando de trabalho, ele não está falando de comprar coisas necessárias para sobreviver, ele não está falando do dia a dia, ele está falando das horas de maior angústia. É como se ele dissesse: Senhor, nos momentos mais difíceis, o Senhor se esconde, eu te procuro e não acho. Eu te procuro e não acho, eu não sei onde o Senhor está. E ele tem coragem de perguntar: por que o Senhor se esconde de mim? Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós vamos estar desse jeito porque a gente recebe promessas do Senhor. Tem sempre alguém para falar em nome de Deus na nossa vida e dizer: o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor tem promessas para a tua vida, o Senhor tem propósito para a tua vida, e a gente recebe tudo aquilo, guarda no nosso coração, começa a caminhar e depois vê que as coisas estão tudo de ponta cabeça. Esse momento da vida de Davi, a gente pode entender isso pelo salmo anterior, o 9, porque um complementa o outro. Isso fala da mesma coisa que o Júnior já falou aqui, daquele momento em que ele foi chamado para ser rei em Israel, recebeu a unção. Samuel derramou unção sobre ele. Era o carimbo, era o selo, era um decreto de Deus para a vida dele. Você será rei em Israel. Mas nessa hora, ele está sendo perseguido por aquele que era rei. Ele está vivendo um tempo de angústia, como aqueles que a gente também vive, porque não compreende. A gente não consegue compreender nem mesmo o nosso coração. E a gente também não compreende o que Deus está fazendo. A gente tantas e tantas vezes pensa coisas que a gente não tem coragem de dizer. Mas é até melhor que não diga nada para ninguém, porque pior é quando a gente fala para quem não deve falar. E coloca para fora coisas desse tipo que deveriam ser colocadas para o nosso Pai. E a gente coloca na hora errada e para a pessoa errada. Então ele está dizendo aí, na hora da maior angústia, cadê o Senhor? No outro versículo, ele vai dizer uma outra coisa. Vê lá no versículo 2. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Então, sabe o que Davi está falando para Deus aí, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, a gente que crê, a gente está aí nesse sofrimento.
Agora, tem os ímpios que não creem no Senhor, que não te servem. Eles não vão em culto, eles não oram, eles não te adoram, eles não te servem, eles não te respeitam, eles não te honram. Eles são arrogantes, eles vivem com o nariz empinado. E tem mais, Senhor. Sabe o que eles fazem? Eles perseguem aqueles que não têm o mesmo poder que eles, os mesmos recursos que eles pisam em cima dos pobres. Sabe, é como se Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo que está acontecendo isso? Porque nós, irmãos, também muitas vezes achamos que estamos vendo o que Deus não está vendo. A gente acha que entende as coisas, mas isso tudo é baseado no nosso próprio coração. A gente não consegue ver como a gente deveria ver. A gente vê do nosso jeito. A gente quer as coisas do nosso tempo. A gente quer que aconteça do modo como nós pedimos. Então Davi ali, ainda bem, está dizendo isso para o próprio Deus. Ele está falando: Senhor, é desse jeito, viu? É como se Deus não estivesse vendo, só Ele que estava. E aí, ele agora vai dar uma força tremenda para Deus, porque aí ele vai dar um conselho, ele vai dizer assim: Senhor, sejam apanhados nas ciladas que eles armam, Senhor. Vou falar, eles precisam cair na própria armadilha, Senhor. Isso que tem que acontecer, isso que seria legal. É assim que a gente ia crer mais, sabe? Mas só que não acontece. Só que não acontece. E quer saber? Deus permaneceu no silêncio. Deus não disse nada diante de tudo isso que ele colocou para o Senhor. Então essa era uma palavra de quem estava sofrendo, de quem estava confuso, de quem queria entender. Será que tem alguém aqui nessa noite trazendo coisas no coração, trazendo no tempo em que está vivendo situações que também são parecidas com essa? E então o Senhor quer falar nesse coração, amém? Se esse coração estiver aberto, ele vai entender o que o Senhor tinha para ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar que esse salmo não termina do jeito que começou. Davi viu, Davi experimentou a virada, Davi chegou ao entendimento. Você vai observar lá no final, até eu quero que você coloque, não tem problema o spoiler não, mas bota lá no versículo 16. Quem que está lá hoje? É o Jefferson? Bota no versículo 16, vê aí como é que é o final da história. O Senhor é rei, o Senhor é quem governa, o Senhor é eterno mesmo. Da sua terra somem as nações. Vai no 17. Tens ouvido, Senhor. Então, entenderam? No começo, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está vendo. E agora? E agora? Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Sabe, irmãos, a oração tem esse poder. Pega aí no teu coração. Isso já é falado aí, é um jargãozinho sim que a gente guarda, mas é bom a gente aproveitar uma palavra como essa para afirmar que as coisas são assim mesmo. A oração não muda o coração de Deus, mas mudou o coração de Davi. Ela pode não mudar o que Deus está fazendo, porque Ele já está fazendo tudo certo na tua vida. Mas a oração vai mudar o teu coração. E quando você não está entendendo, você passa a entender. Quando você não está enxergando, você passa a enxergar. E quando você começa a duvidar do que Deus está fazendo,
você vai enxergar que Ele está fazendo tudo certo na tua vida, que não perdeu o controle, que não te abandonou, que não esqueceu de você, mas que Ele está nesse silêncio dos céus, te preparando para receber uma grande bênção, aleluia. Porque o que Deus tem preparado para você, o diabo não pode tomar, aleluia. Mas você me faça um favor, não entregue para ele, porque ele não tem poder para te tomar, mas você tem poder para entregar para ele. Cutuca teu irmão e diz: misericórdia, irmãos, nem pensar numa desgraça dessa. Davi entendeu que o silêncio não é indiferença, que no silêncio Deus está trabalhando. Ele entendeu. Ele entendeu que o céu pode estar quieto. O céu fica em silêncio, não acontece, não chega, não muda, não se ouve nada do céu. Mas isso não significa que ele não esteja funcionando. O céu não para de funcionar. Por isso o Senhor Jesus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado onde? Nos céus. Acredite nessa ligação. O céu não está desligado. Mas tem um problema, irmãos. Tem um problema. Mas o problema, ele não está no silêncio dos céus. Ele está no modo como nós reagimos a esse silêncio dos céus. Quando o céu fica em silêncio, você não vê as coisas, elas não acontecem. Deixa eu te dizer que nessa hora, esse silêncio vai, preste atenção, ele vai revelar o que está no seu coração. Então vamos lá, para aqueles que aqui trazem uma questão para ser resolvida, só para aqueles que entendem o quanto dependem do Senhor, só para aqueles que já tentaram tudo e não conseguiu acertar esse negócio com suas próprias forças. É o meu caso. Então essa palavra é para mim. E essa palavra é para muita gente que está aqui nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, quando diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, significa que ele, você acha o quê? Que ele falou por falar? Você acha que ele só trabalha em alguns momentos? Não, porque mesmo no silêncio, Deus está trabalhando a teu favor. José ficou 13 anos preso. Nada acontecia naquela. Você acha que eu vou falar naquela casa igual a sua casa? Nada acontecia naquele trabalho, naquela empresa, como pode ser na sua empresa também. Não vou falar isso. Eu vou falar que para José nada acontecia naquela prisão. Quem está entendendo, faz um sinal assim. Nada aconteceu por 13 anos naquela prisão. O céu estava em silêncio. Mas você sabe que Deus não estava inoperante.
que Deus não havia se esquecido do José. Isso é para que a gente saiba, para que a gente coloque no nosso coração que Ele pode não ter dito nada que te anime hoje, que Ele pode não ter te mostrado um movimento como você gostaria de ver, mas Ele continua trabalhando, Ele está te preparando, porque o dia em que esta prisão chega ao fim, há de chegar em nome do Senhor Jesus. O Senhor está libertando gente de prisão aqui nessa noite. O Senhor está tirando gente de prisões do vício, prisão da idolatria, prisão do egocentrismo, prisão da indiferença, porque tudo isso é chave na mão de Satanás, mas nessa noite vai tudo por terra, em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Sabe, irmãos, quando o céu fica em silêncio, é a hora que Deus vai ver quem confia e quem desiste. Quem espera, mas também quem entrega. Quanta gente entrega? Quanta gente pega uma vida que Deus está trabalhando, que Deus está modificando, que Deus está instruindo, Deus está dando moral, Deus está dando força, Deus está dando novos tempos. Mas como ele está em silêncio, como nada acontece, alguns vão fazer como Davi, e vão chegar à conclusão que ele não perdeu o controle. Mas outros, pelo mesmo silêncio, vê se o irmão pega isso no coração, pelo mesmo motivo, pelo fato de nada acontecer, eles pensam então que Deus não está se importando, que tanto faz como tanto fez, que você pode ter qualquer tipo de vida que para Deus é indiferente, não fala nada mesmo, não está mudando nada mesmo. Então muitos vão tomar um caminho, irmãos, muito perigoso. E como você vê nessa palavra, tem o que crê e tem o ímpio também. E nessa hora muitos vão revelar que na verdade dizia que confiava, dizia que cria, mas na verdade não era assim. Nessa hora muitos vão mostrar o quanto de fato eram ímpios, e outros vão mostrar que, embora tentasse não ser, no fundo eram também. E aí começa a agir, como você vai ver aí em alguns versículos, eu não vou ler todos, porque é um salmo relativamente longo, mas alguns eu preciso mostrar para você. Se o Jefferson conseguir acompanhar na velocidade, vamos ver o 3. Ele fala que o perverso se gloria da sua própria cobiça, ou seja, ele deseja coisas erradas. Vê se os irmãos estão entendendo. Ele cobiça o que não deve cobiçar e ainda se orgulha disso. Eu sou o cara que bebe, eu sou o cara que entro naquele lugar e acha bonito. Ímpio age assim. No versículo 4 diz que na sua soberba, vamos lá para o finalzinho, ele pensa que Deus não existe. Então, ó, isso. Vai dizer para mim que não tem gente assim? Se pensa que Deus existe, age como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse presente em sua vida, como se Deus não estivesse vendo o que faz, como se Deus não estivesse ouvindo
o que você está falando, o modo como você está vivendo, mas as coisas não são assim. Isso é para ímpio, não é para crente. Isso é para aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Não é para aquele que está sentado aqui, levanta a mão e diz glórias a ti, meu Deus, meu Senhor, meu Pai. Não. No versículo 5, ele fala que são prósperos os caminhos dele em todo o tempo, sabe? Ele olhando para os de fora, ele olhando para a prosperidade do ímpio, ele olhando para as coisas que dão certo na vida daquele que não crê. Aí depois ele diz assim: longe dele estão os seus juízos. Ou seja, o Senhor não tem um juízo sobre eles. O Senhor não tem julgado as coisas erradas. O Senhor não tá se importando. Então o ímpio pensa desse jeito. Ele pensa que nada vai acontecer com os que estão fora, longe de Deus. Ele fala no versículo 6, que lá no íntimo, a pessoa que não crê, ela diz assim, olha a fala de quem não crê, é assim: eu jamais serei abalado. Ou seja, eu posso fazer, eu posso justificar qualquer coisa que eu faço, não vai acontecer nada comigo mesmo. Deus nunca vai pesar a mão sobre mim. Ele é amor, Ele é misericórdia. Irmãos, Deus é tudo isso mesmo. Mas nós é que não podemos pensar assim. Amém? E assim vai, né? Estou falando de ímpio. Estou falando que crente não pode ser assim. Não combina. No interiorzão, a gente vai dizer assim que não orna, não orna. O crente tem que ornar com a palavra do Deus que ele prega. Tem que combinar, tem que ser compatível. Porque o Senhor Jesus diz que nós temos que ser a luz do mundo. Que jeito você é luz do mundo? Pensando assim. Que jeito que eu vou ser sal da terra? Como é que eu vou temperar uma vida se dentro de mim está assim um pensamento de que nada me acontece quando eu faço as coisas erradas? Bom, vamos lá. No versículo 11, para acabar, né? Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Então, para resumir, a pessoa ímpia, e o ímpio é aquele que não crê, a palavra que ele diz que resume o seu pensamento é: Deus não está vendo nada. Quem está crendo nessa palavra, faz um sinal assim com a mão. Dá um cutucão no irmão do lado e fala: presta atenção. Presta atenção. Porque a Espanha ganhou da Argentina hoje. Ah, que besteira, eu não sei porque que eu falei isso. Sinceramente. Ah, tá bom. Tudo bem, vai. Estou perdoado ou não? Por que eu falei isso agora? Eu não sei. Vamos lá. Irmãos, a pergunta que um crente deve fazer quando o céu fica em silêncio, presta atenção, você está pedindo, você está querendo, você está buscando, mas não acontece? Então, a pergunta que você tem que fazer é assim, não é assim, por que Deus está em silêncio? Mas a pergunta que você tem que fazer é: o que o silêncio de Deus está querendo revelar para mim? Quem entendeu? Porque se Deus está em silêncio, deixa eu falar a você, né? Está acontecendo comigo. Deus está em silêncio comigo. Sabe o que eu passei a crer depois que Ele revelou essa palavra para mim? Eu passei a crer no seguinte, e você pode tomar posse disso também. Eu comecei a crer assim, sabe? Que se Ele não fez e eu continuo esperando nele, é porque Ele está me preparando, Ele está me fortalecendo, Ele está querendo
que a hora que a bênção chegar na minha vida, eu olho e falo assim, realmente só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Ele. Porque as coisinhas do dia a dia a gente faz. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente busca, a gente paga. Mas tem coisa, irmãos, tem momentos da vida da gente que é só Deus mesmo. Como é que Davi ia escapar do próprio rei de Israel? Um exército inteiro, uma nação sob o comando de um cara que queria acabar com Davi. Como que ele ia escapar? Escapou pelo poder de Deus, amém? E pelo poder de Deus, se você tomar posse dessa palavra, o Senhor já está dando escape para a tua vida, amém? Mas toma posse, leva e diz, é minha. Eu estou liberando do altar, irmãos, estou tomando posse da minha porção. Mas tem semente aqui para todo mundo, amém? Tem semente para todo o coração, em nome de Jesus. Vou terminar. No jardim do Getsemane, Jesus orou 3 vezes. E o Pai não respondeu nada para ele. Ficou em silêncio. Na cruz, Jesus orou e perguntou para o Pai: Pai, por que me desamparaste? Você já parou para pensar nessa pergunta de Jesus? Pai, por que me desamparaste? E sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Foi o maior silêncio de todos os tempos. Mas no maior silêncio de todos os tempos, Deus estava produzindo a maior conquista de todos os tempos. A nossa salvação. Aleluia. Eu preciso acreditar, e você também, meu irmão, que no silêncio de Deus, Ele está produzindo uma grande conquista. Porque Ele continua o mesmo. Ele não para, Ele não abandona, Ele não te esquece. Aí como está todo mundo muito em silêncio agora, você tem que gritar agora assim: eu creio, vai. Oh glórias, deixa eu te falar uma última coisa. O silêncio de Deus não é o fim da história. Amém? Você pega para você? Pega? Então fica de pé. Porque agora é a hora de entregar o silêncio nas mãos de Deus. É a hora de dizer: olha, eu sou o Davi moderno, eu sou aquele que agora, pensando bem, tenho que confessar que eu estou mesmo pensando como Davi pensava. Mas os ímpios, pensando a mesma coisa, acabam caindo por um caminho de perdição. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. E se Ele trouxe essa palavra ao nosso coração, irmãos, é porque Ele deseja transformar a nossa vida, a gente já sabe, mas nesse momento, transformar o nosso modo de pensar. E parar de pensar o que não vem de Deus. Porque eu tenho uma advertência para fazer.
Uma última, né? Já vieram outras antes, mas viu? É o seguinte: Deus muitas vezes fica em silêncio mesmo. Mas só que quando Deus está em silêncio, tem outras vozes, outras bocas que não ficam. E essas vozes, elas vêm muitas vezes para atrapalhar esse processo. Ou você acha que o Satanás está de boca aberta. Você acha que ele está lá esperando também o dia que Deus vai fazer eu falar? Não, irmãos. Ele quer aproveitar justamente esses tempos. Agora você imagina, você entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Você confia nele. Você ouve suas promessas. E caminhando, você deseja ser abençoado. É assim. Todos nós somos assim. Mas nós precisamos entender que tem hora que vai ter que colocar a paciência para funcionar. E é nessa hora que a gente vai mostrar a fé que a gente tem. Essa aqui é uma boa hora para você dizer: Senhor, eu continuo confiando no Senhor. É uma boa hora. Mas se tem gente aí que está vivendo, sabe, essa angústia parecida, quem sabe, com essa que o Davi colocou para fora aqui. Davi colocou para fora. Se tem alguém aí assim também, vacilante na fé, confuso, precisando do Senhor, precisando de um poder que só Ele tem. Talvez aqui não seja a melhor hora para fazer isso. Mas nós não podemos pensar como um ímpio. O ímpio pensa que Deus não vê nada. Ele não crê que Deus conhece os nossos pensamentos. A gente falando ou não falando, Deus já sabe. Deus já sabia o que estava no coração do Davi. Mas quando Davi coloca para fora, eu não vejo Deus repreendendo Davi, dizendo assim: rapazinho, presta atenção aí, olha essa boca, olha essa boca. Então o nosso Deus está dando abertura para a gente colocar para fora aquilo que está no nosso coração, mas colocar diante dele. Então agora aqui você não vai gritar suas coisas, mas quem sabe seria bom você sair do teu lugar, vir aqui para frente, e mesmo sem levantar a tua voz, dizer no teu íntimo, porque afinal de contas eu cansei de ler aí, está aí na tela, olha lá, o ímpio, ele diz aonde mesmo? No seu íntimo. E Deus conhece o que está no íntimo de cada um. Então é no seu íntimo que você pode dar um passo para diante do altar do Senhor nessa hora e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa que quero entender, afinal de contas, o que o Senhor está querendo de mim e o que o Senhor está fazendo. E eu vou ficar aqui só para dirigir essa oração, porque eu seria o primeiro a descer. Aliás, eu estou aí também, pronto, em espírito eu já estou lá embaixo. Mas saia do teu coração, leva essa bênção para a tua casa. O poder não está no pregador, o poder não está no nome da igreja, o poder não está no lugar que você congrega, o poder não está nos irmãos que estão do seu lado. Mas graças a Deus que o poder também não está na mão do ímpio,
que o poder não está na mão de Satanás, porque nessa noite o Senhor está derrubando, está fazendo cair por terra todo o poder do maligno que se levanta contra nós. O Senhor está declarando por sua palavra que a igreja dele é uma igreja forte, e que nada, sabe, irmãos, nada vai impedir a tua bênção, nada vai impedir a realização dos propósitos de Deus na tua vida. Amém? O Senhor vai derramar força, o Senhor vai derramar poder, o Senhor está cuidando do teu coração, o Senhor está entregando uma palavra de amor para você. O Senhor está dizendo: eu conheço, eu sei, eu estou vendo, e ainda que pareça que não, nós vamos sair daqui, meus amados irmãos, declarando isso dentro de nós, no nosso íntimo, a confiança de que o Senhor é conosco. Amém? Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado por nos trazer aqui nessa noite e entregar ao nosso coração essa palavra, Deus querido, que nós tanto precisávamos, Senhor, porque a gente é como Davi mesmo, a gente pensa coisas, a gente às vezes coloca para fora no lugar errado, às vezes a gente não tem coragem de entregar para o Senhor os nossos sentimentos. Então aqui estão os meus irmãos que deram um passo aqui diante do teu altar, aqui estão para declarar que farão isso na primeira oportunidade, na próxima oração. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos, Deus querido, sair daqui revestidos do teu poder, que o teu Espírito Santo, Deus querido, venha agir sobre a nossa vida, porque nós entregamos tudo em tuas mãos. Nós queremos lançar aqui nas tuas mãos, Deus querido, o excesso de preocupações do passado, que é a depressão. Nós queremos também lançar em tuas mãos, Senhor, o excesso de preocupações com o futuro, que é a ansiedade. E então, Deus querido, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, como cuidou de Davi, como esteve com ele, Senhor, naquele tempo de perseguição, o Senhor não perdeu o controle. Que nós todos, em nome do Senhor Jesus, recebamos em nossa vida esse toque que veio da tua palavra, e que o teu Espírito Santo nos acompanhe, Deus querido, que os nossos próximos dias possam revelar, Senhor, revelar, que nós possamos revelar nos próximos dias uma fé mais forte, uma fé diferente. Fica aqui, Senhor, fica aqui no chão desta igreja para ser pisado pelo Senhor toda dúvida, todo tempo de fraqueza, todo vacilo de fé, todo pensamento ímpio, toda ação de Satanás contra a nossa vida, tudo que Satanás tem tentado para roubar a nossa paz, para roubar as nossas coisas e principalmente a nossa fé, vai ficar aqui, Senhor, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor cuide de mim, dos meus filhos, da minha casa, da minha família, dos meus irmãos. E assim cada um que está aqui tem pedidos iguais, e eu sei que o Senhor nos ouve. É como Davi diz no fim desse salmo: eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor ouve, e sei que o Senhor é o Rei, é aquele que governa, é aquele que está no controle. E é com esse coração que nós vamos sair daqui nessa noite. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua presença, e obrigado também pelo teu silêncio. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos a uma só voz, em nome do Senhor.
Amém, que bonito, que forte. Então vamos aplaudir esse nome, porque ele tem poder. Aleluia.